separou e deixou familiares, amigos e conhecidos que sentiram a dor da separação e precisaram viver um tempo de luto. Essa ausência é sentida de diferentes formas e para algumas pessoas é mais complexo do que para outras, e o tempo para conseguir seguir em frente pode ser diferente, como é, não é? Para entender o que é o luto e até aonde algumas reações fazem parte do processo natural diante de uma pessoa, diante de uma perda, nós vamos conversar com a psicóloga Cristina Cabana, coordenadora da pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Faculdade IDE. Minha doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer ter a sua participação. É um assunto interessante esse aqui, porque poucas pessoas falam a respeito disso aí, o luto, né? Como passar o luto pelo luto e superar a perda? Como passar pelo luto e superar a perda? Oh, meu Deus, como isso é difícil, né, doutora? É verdade, Jota. O luto, na verdade, é uma resposta natural, né, e esperada a qualquer situação de perda. Lembrando que o luto é um conjunto de reações, né, que a gente apresenta diante de uma perda significativa. Agora, na pandemia, né, a gente tem vivido, né, perdas variadas, né, muitas vidas perdidas, perdas de tantas questões, né, da própria liberdade de ir e vir, né, o isolamento necessário, claro, né, mas também intensificou, né, sofrimento psíquico de muitos. Bom, costuma-se dizer que o luto é um conjunto de reações diante de uma perda e é considerado normal, seja por morte de um ente familiar, querido, seja por uma separação de uma relação amorosa de amizade, aposentadoria, etc. Bom, ou melhor, então, por aí, amizade. Agora, é verdade. Como é que a pessoa pode superar essa dor? Como lidar com ela, doutor? A gente tem várias formas, né? Os próprios recursos, né, emocionais que cada um de nós temos vai nos ajudar naturalmente a lidar, que entendendo, né, que a gente vai ter o suporte familiar, o suporte de amigos, em algumas situações, em situações coletivas, como a que a gente tem vivido agora, a pandemia, a gente tem vivido lutos de uma forma, vamos dizer assim, até coletiva, vamos dizer assim, não é? Então, assim, em muitas situações, o próprio suporte, né, que a comunidade vai dando, a presença de um familiar querido, e em algumas situações, a necessidade de buscar uma ajuda profissional, não é? Porque depende também de como se dá essa perda. Pois é. Né? A perda que vai acontecer, as circunstâncias em que se dá essa perda, isso tudo vai interferir nesse processo de luto, que é um processo normal, mas ele pode ter complicações a depender da forma. Perdas por mortes súbitas, repentinas, acidentais, por violência, como homicídios e suicídios, serão sempre mais difíceis de elaborar, não é isso? Exatamente, bem mais difícil, né? Porque o enlutado, ele muitas vezes não tem, a gente vai chamar de luto antecipatório, Jota, quando a gente acompanha um processo de adoecimento de alguém, né? Um familiar. Então, você antecipadamente, você vai vivenciando a perda. Mas uma coisa brusca tira de nós essa possibilidade. Não é? Uma coisa inesperada. Agora, doutora, diz o seu texto aqui que, contudo, nos últimos tempos há uma pressa da sociedade para que tudo seja acelerado. E isso, sim, é um risco à saúde mental da pessoa. É verdade. A gente vive num momento, né, de tudo, as pessoas chegam a falar, né, tudo é para ontem.
essa pressa está presente também na exigência social frente a um processo de luto. Raramente a gente encontra pessoas disponíveis para ouvir alguém em sofrimento, né? Aí que entra o trabalho do psicólogo. O psicólogo faz essa escuta, que é super importante, oferecer escuta e suporte às pessoas enlutadas. Tá? E aí tudo é muito acelerado hoje em dia, né? Então a pressa deixa de respeitar o processo natural de luto. Então, se a pessoa está ali há 2, 3 meses, há 8 meses, há 1 ano da perda, há uma exigência social de que ela já esteja maravilhosa, né? De que ela já possa reassumir tudo como ela fazia antes. E aí, cada enlutado vai ter o seu tempo. Não é tão fácil assim, não, né? Tem uma Não colega é tão fácil. sua, que é a doutora Tatiana Cavalcante, que diz no texto aqui, abre aspas, é imprescindível a atenção ao luto, respeitando-se o recolhimento do enlutado, sem dúvida alguma. O afastar-se das atividades de rotina, sobretudo do trabalho, pode ser muito necessário, contudo, vai depender de cada indivíduo, não é isso? Isso, perfeito. Taciana Cavalcante é minha colega de profissão, divide comigo a coordenação da pós-graduação, né, em Psicologia Hospitalar da Faculdade IDE. E, de fato, o que Taciana traz é extremamente importante. Algumas pessoas vão precisar de um tempo um pouco maior para adaptar-se a essa perda. Algumas outras pessoas já vão sentir necessidade de voltar mais rápido para as suas atividades. Porque depende muito da personalidade, né, do enlutado, da relação do enlutado com quem faleceu, no caso da perda por morte, né? Porque a gente entende que o luto não acontece só em resposta à perda por morte. Perda, de uma forma geral, abre processos de luto. Ah, meu Deus, é isso mesmo. E lidar com tudo isso não é fácil, como a senhora mesma falou. Verdade. Mas precisa entender que isso tudo faz parte da vida, né? Exatamente. E a gente não precisa ter tanto medo assim do sofrimento, né? Eu trabalho no Hospital Geral Público, no Hospital Getúlio Vargas, e o que a gente percebe é que quando um paciente expressa dor, até porque acabou de ouvir um diagnóstico, uma doença com prognóstico reservado, né? Como a gente diz em saúde, uma doença grave, há uma dificuldade de lidar com o choro do paciente, mas é uma coisa super esperada. Quem é que vai ouvir um diagnóstico de uma doença grave e não pode sequer responder com choro, né? Expressar o seu sofrimento, né? Porque tanto medo da tristeza, tanto medo do sofrimento. Né? Eu não estou fazendo uma apologia à dor e ao sofrimento, mas é uma reação esperada. Agora, imagine a senhora, o luto pelas vítimas da pandemia, porque as mortes, elas são muito rápidas, não é? Uma coisa absurda, milhões de pessoas tiveram suas vidas interrompidas por causa do coronavírus em todo o mundo, e por se tratar de uma doença que leva até as pessoas mais saudáveis, de repente é difícil para quem fica, não é, doutora? É verdade. E quantas pessoas perderam muitos familiares, né? Aqui na nossa rotina em Hospital Geral, a gente tem vivido muito isso, né? Alguns familiares precisam ser afastados do paciente que está em isolamento, e uma coisa bem assim, que pode trazer uma complexidade, vamos dizer assim, a esse luto, é você não ter a materialidade do corpo, não é? Esse corpo não pode ser velado como rotineiramente faríamos diante de uma perda por morte. Né? A família precisa desse tempo, né? Na nossa cultura isso é bem importante. E, infelizmente, a gente vai ter um velório, né? Que a família às vezes não consegue nem chegar perto. A gente sabe que é uma medida sanitária necessária, a gente não está questionando isso,
O que a gente está trazendo só é o quanto que esse processo de luto e sua elaboração, por não existir a possibilidade de velar esse corpo, o quanto que esse luto pode ser um luto complicado, como a gente diz, que pode desenvolver daí sintomas depressivos ou a depressão mesmo, propriamente dita. Transtornos ansiosos. Exato. Eu tive uma irmã que morreu de Covid-19, também passei por esse vexame de não poder participar do velório. É muito sofrido. É doloroso. Demais. Eu também perdi um familiar por Covid. É extremamente sofrido. Muito difícil mesmo. Reorganizar a vida, né, com a ausência muito brusca de um ente familiar, uma pessoa muito querida. Agora, é difícil até orientar, a senhora como psicóloga, orientar uma pessoa ao que perdeu um ente querido dessa natureza. Nesse momento, o profissional trava tudo, né, doutor? É necessário que a gente reconheça, né, se reconheça como humano e que a gente também sente a dor da perda. Isso é fundamental. Na minha percepção, essa ideia de que profissionais de saúde são heróis tem que cair por terra, né? Nós somos humanos, a gente sente, sofre do mesmo jeito e a gente precisa também de um espaço para vivenciar esse luto. E uma coisa, Jota, que nós vivemos até esse momento, isso ainda acontece, tivemos muitas perdas de amigos do dia a dia, do trabalho. Muito difícil, né? Voltar ao ambiente de trabalho, sentindo a ausência desses amigos na nossa rotina, que também partiram por Covid. Muito difícil, né? O ambiente de trabalho acaba sendo, a gente constrói uma outra família. E além da família, né, do convívio da gente, né, a família de cada um de nós, a gente também tem essa família que a gente constrói no trabalho. E a gente tem vivido, né, ainda essas perdas. Certo. Se o enlutado parte de sua vida, ou se disponibiliza, aliás, sem preconceito, sem pré-julgamentos, a receber ajuda de quem está fazendo parte da sua vida, do seu momento, também assim pode permitir buscar um acompanhamento psicológico e também psiquiátrico em alguns casos, não é isso? Isso, é verdade. É super importante, né, que a gente identifique o momento, né, se a gente vê que não está sendo possível lidar com esse sofrimento e precisa de um suporte profissional, é extremamente necessário a gente sair de uma ideia pré-concebida de que atendimento psicológico e psiquiátrico deve ser direcionado apenas para quem tem algum transtorno mental. Não é? A depressão, o sofrimento psíquico de uma forma geral, e não só, eu estou usando muito depressão porque é o que o senso comum mais traz, né? Inclusive nomeando como depressão o que não é depressão. Porque assim, luto parece muito com depressão, mas não é depressão. Mas a pessoa de fato fica com humor deprimido, angustiado em algumas situações, ansioso. E a isso, de fato, é necessário dar uma atenção. Então, buscar ajuda psicológica e, em algumas situações, também psiquiátrica, né, na avaliação medicamentosa quando tem indicação. Lembrando que o luto, por si só, não tem que ser medicado, tá? Mas, em algumas situações, a gente precisa, sim, né, de uma avaliação médica, vai ver se é necessário ou não entrar também com medicação. Meu Deus, que conversa interessante, que conforme. Eu quero lhe agradecer a gentileza. Muito obrigado, minha doutora Cristina Cabana, tá bom? Por essa orientação. É bom lembrar, como a senhora mesmo escreveu, luto não é doença. As circunstâncias em que se perde a personalidade do enlutado, a relação entre quem partiu e o enlutado é o que vai direcionar a
forma de cuidado que se deve ter daqui por diante. É isso? Verdade. E o curso que a gente tem lá na Faculdade DE, né, a pós-graduação em Psicologia Hospitalar, a gente tem um espaço grande de discussão sobre luto, que a gente entende como um campo de discussão muito importante para o profissional de psicologia hospitalar e para os demais. Então, a gente dá um embasamento muito bom ao profissional nesse campo, para que a gente possa oferecer uma escuta qualificada. Então, tá bom. Muito obrigado. A doutora Cristina Cabana, psicóloga, coordenadora da pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Faculdade IDE. Muito obrigado pela gentileza da senhora, tá bom? Bom Obrigada também, Jota. Um bom dia para todos os ouvintes. São 9 horas.